Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos começar o capítulo 2 da apostila, que fala a respeito de ângulos, ok? Então vamos aprender o significado de ângulos e perceber algumas ideias que estão relacionadas com eles. Não percam, porque essa aula está muito legal. Então vamos lá, vamos começar então pensando no ângulo com uma ideia de giro. Como assim, professor, ideia de giro? Olha só, vou pegar aqui meu ajudante, que vai ser essa caixinha de Rexona, certo? Percebam que eu coloquei ela de pezinho, certo? Então, vou colocar aqui, ó, fazer um traço aqui. E agora eu vou girar essa caixinha. Perceba que conforme eu vou girando ela, tá? Esse giro que a caixinha fez me deu um ângulo. Conseguem perceber aqui, ó? Borrou, mas não tem problema. Então, esse giro, né, tinha essa retinha, agora eu tenho essa. E esse giro que foi feito da caixinha representa um ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo, ok? Vamos fazer outro? Vamos, claro. Então, ó, vou colocar assim agora. Começar com ela deitada. E aí eu vou girar. Conforme eu vou girando a caixinha, percebam? Conforme eu vou girando essa caixinha, a abertura aqui, ó, vai ficando cada vez maior. Então eu tenho aqui, ó, uma reta apontando para lá, uma semi-reta para cá, e agora eu fiquei com esse giro aqui, ó. Reparem que essa abertura, né, ela foi maior do que essa aqui. Consequentemente, esse ângulo é maior que aquele, porque a abertura dele foi maior que aquela. Vamos fazer um ângulo bem pequenininho, ó. Começar assim, ó. Desenhar uma reta aqui. Tá? E agora eu vou girar a caixa um pouquinho para cá. Olha só como a abertura entre essas duas semi-retas são pequenas. Tá? Essa abertura ela é bem pequena. Então esse ângulo é menor que esse, que é menor ainda que esse. Legal, né? Então o ângulo está associado a giro. Agora vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu apagar esse aqui. Tem três ângulos que são muito conhecidos, que a gente vai usar bastante, inclusive vamos fazer uma brincadeira depois com eles. Que são os ângulos de uma volta, meia volta e um quarto de volta. Vamos lá, ó. Repara aqui na caixinha mais uma vez, ó. Coloquei do lado errado, do lado de cá. Repara no giro que eu vou fazer com ela, ó. Vou girar, 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 girar de novo, até voltar na posição que estava. Então, esse giro aqui, ó, em que eu faço uma volta completa, é o que a gente chama de ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta. Tá? Ele saiu daqui, percorreu toda a trajetória até voltar aqui. Então, esse é o ângulo de uma volta, ok? E o ângulo de meia volta, como é que vocês acham que vai ser? Bom, o nome já diz, né? Você vai girar a caixinha por completo? Não, você vai girar metade de uma volta. Vai parar aqui. Então, esse aqui é o ângulo, né, de meia volta. Você saiu daquela ponta que estava apontando para cima e terminou na ponta que está apontando para baixo. Então, esse aqui é o giro de meia volta. Certo? Bom, e se eu tivesse pego, fui buscar uma caneta, tá? Se eu tivesse pego um giro de metade desse aqui, ó, tivesse parado aqui, ó, no meio do caminho. Bom, se eu tivesse parado no meio do caminho, aí eu teria um giro de um quarto de volta. Então, esse giro aqui, ó, se eu parar na metade do caminho, aqui eu teria um ângulo de um quarto de volta. Tá? Deixa eu escrever que fica melhor. Um quarto de volta. Tá? Então vamos lá, resumindo, ó. Tem o giro de uma volta completa, tem o giro de meia volta e tem o giro de um quarto de volta, que é quando eu pego metade do giro de meia volta, tá?
Acho que não ficou muito claro ainda. Eu vou desenhar de novo aqui, tá? Vou apagar esse daqui. Deixa ali o giro normal que tava. Vamos fazer um giro de 1/4 de volta aqui, ó. Vamos desenhar uma reta de novo. Vou girar a caixinha 1/4. 1/4 de volta, ó, é metade de meia volta. Então agora aqui, ó, ficou melhor, né? Aqui eu tenho um giro de 1/4 de volta. Ok? Pessoal, daqui a pouco... Bom, antes disso, deixa eu dar mais alguns exemplos, ó. No dia a dia, a gente costuma ter contato com vários ângulos, mas às vezes nós nem nos damos conta. Por exemplo, ó, quando eu abro essa tesoura, tá? Aqui eu não fiquei com uma abertura entre as duas pontas da tesoura. Então, essa abertura aqui é um ângulo, ok? Eu posso aumentar esse ângulo ou diminuí-lo, certo? Então, o ângulo tem a ver com a abertura também, né? Com o giro que eu estou fazendo com essa parte da tesoura. Conforme eu vou girando, o ângulo aumenta ou diminui. Ó, um outro exemplo legal, ó. Tá vendo essa sacola de loja aqui? Ela tem uma dobra aqui, né? Que é um detalhe da sacola. Tal. Essa abertura aqui entre as duas partes da sacola também forma um ângulo, que eu posso aumentar ou diminuir. Tá? Então aqui a gente tem, ó, um ângulo que eu vou aumentando ou diminuindo conforme eu aperto a sacola. E outro detalhe interessante, ó, essa caixinha de guache, quando eu abro ela, ó, a gente tem uma abertura aqui entre a tampa da caixinha e a própria caixinha, certo? Essa abertura aqui, ó, representa um ângulo, tá? Que eu posso diminuir conforme eu vou fechando ou aumentar conforme eu vou abrindo a caixinha, tá? Olha que ângulo grande que a gente formou aqui. Um ângulo bem grande que a gente vai aprender depois a classificar esses ângulos, a dar nome para eles, tá? Então o ângulo tem esse ângulo que está bem grande. Esse aqui que é o ângulo de 1/4 de volta que nós já vimos. E aqui um ângulo menor, né? Um pouquinho menor. Beleza? Agora vocês vão assistir um vídeo do Uno que vai falar mais um pouquinho a respeito desses ângulos aí. De uma volta, 1/4 de volta e meia volta. Ok? Vamos lá então. No dia a dia, é possível visualizar ângulos em várias situações. Reparem, por exemplo, no Tiago andando de skate. A manobra que ele acabou de fazer nos dá a ideia de ângulo. Essa manobra pode ser chamada de giro de uma volta. Agora, Tiago deu um giro de meia volta. Reparou? Tiago continua se divertindo com o skate. Olha só, Tiago acaba de dar um giro de 1/4 de volta. E o giro de 1/4 de volta é a metade do giro de meia volta. Viu só? É isso aí. E você sabia, Tiago, que o giro determina um ângulo? Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo. Dependendo da abertura, um ângulo pode ter diferentes nomes. Por exemplo, ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso. O ângulo reto tem abertura correspondente ao giro de 1/4 de volta. Agora, observe o ângulo de inclinação do avião decolando. A abertura desse ângulo é menor que a abertura do ângulo reto. Esse é um exemplo de ângulo agudo. Já o ângulo que vemos entre as pernas das duas nadadoras tem abertura maior que 1/4 de volta. Esse ângulo é chamado ângulo obtuso. Boa tarde, criançada. Eu estou aqui na frente de casa para trabalhar uma atividade corporal com vocês, relacionando com o conteúdo de ângulos. Nós já vimos no início da aula, né, que ângulo tem tudo a ver com giros, tá? Então eu vou ficar aqui, ó, seguindo alguns comandos que minhas sobrinhas vão passar para mim. Tenho certeza que elas vão adorar dar ordem pro tio, com certeza.
Tá? E seguindo o comando que elas vão passar, eu vou fazer um movimento de meia volta, um quarto de volta ou uma volta. Valeu? Depois, se vocês quiserem também treinar em casa, pede para o papai, mamãe, tio, irmão, quem puder aí, passar alguns comandos e vocês vão fazendo, obedecendo esses comandos. Depois compartilha no aplicativo do colégio, certo? Um grande abraço, até a próxima. Dê 2 passos para frente. Vamos lá, criançada, junto comigo, hein? Gire meia volta para a direita. Direita tá aqui, né? Meia volta. Dê 1 passo para frente. Passo. Gire 1 quarto de volta para a direita. Direita tá aqui, 1 quarto de volta. Dê 3 passos para frente. 1, 2, 3. Gire meia volta para a esquerda. Esquerda, meia volta. Dê 2 passos para frente. 1, 2. E para finalizar, dê um giro, dê uma volta para a direita. Direita aqui, né? Um giro de uma volta. Uma volta completa. Vamos terminar onde a gente começou. Isso aí. Vamos lá, turminha, completar a apostila então? Na página 20, né? A gente tem o início do capítulo 2 sobre ângulos. Nós já assistimos ao vídeo que ele está dizendo aqui. Opa! Então, nós já assistimos esse vídeo e vamos preencher a apostila. Então, vamos lá. A ideia de ângulo. Giro, né? Então, giro é uma das ideias do ângulo. Júlia está brincando de apontar para seus colegas. Então, a Júlia está aqui no centro da roda. Conseguem ver aqui? E ela está apontando para seus colegas com a mão direita. Observe os giros que a Júlia dá para indicá-los. Sempre partindo do Clóvis, que está aqui, e girando para a esquerda. Então, ela vai girar nesse sentido contrário do relógio, tá? Para a esquerda. Vamos lá, então? Eu dei um zoom aqui no desenho para a gente observar um pouco melhor. Então, vamos lá. A Júlia sempre parte do Clóvis, né? E gira para a esquerda. Olha só. Entre o Clóvis e a Lilian, a Júlia consegue fazer um ângulo. Tem uma abertura aqui, não tem, ó? Essa abertura aqui da Júlia e o Clóvis e da Júlia e a Lilian, essa abertura a gente tem a ideia de um giro, portanto a ideia de um ângulo, certo? Vamos ver outra ideia que a gente tem aqui, ó. Se a Júlia sair do Clóvis, né, ela está apontando para o Clóvis, e agora ela vai girar em direção à Fernanda. Então, girando do Clóvis em direção à Fernanda, ela vai chegar aqui. Então, olha o giro que a Júlia fez agora, ó. Quem lembra como é que se chama esse giro? Esse giro que a Júlia fez é um giro de 1 quarto de volta. Lembra? Estão lembrados da aula? Então tá aí, o giro de 1 quarto de volta foi o giro que a Júlia fez. Vamos ver agora quanto que a Júlia gira do Clóvis em direção a Pamela. Vamos lá então, ó. Do Clóvis em direção a Pamela, ela vai fazer esse giro aqui, ó. O Clóvis está nessa direção, né? E a Pamela está na direção oposta, está atrás da Júlia. Então ela vai fazer um giro de meia volta. Então ela tem que girar o corpo em meia volta. Esse giro que ela faz é o que nós chamamos de ângulo de meia volta. E agora vamos lá para o último giro que a Júlia pode fazer, que é quando ela girar em direção ao Gabriel. Vamos trocar a cor da caneta. Vou pegar esse aqui. Bom, a Júlia está apontando para o Clóvis. E ela quer girar e apontar para o Gabriel. Só que ela não pode girar para o lado direito, ela não pode fazer esse movimento. Ela só gira para o lado esquerdo. Então o giro que ela vai fazer é um giro bem grande, né? É mais que meia volta. Não chega a dar uma volta completa, mas é mais que meia volta, ok? E se ela quisesse girar e voltar a apontar para o Clóvis? Bom, aí ela teria que dar um giro de uma volta completa, né? Se ela quiser girar e voltar a apontar para o Clóvis de uma volta completa. Então vamos lá, preenchendo a apostila. Giro de 1 quarto de volta, né? Metade do giro de uma volta, foi quando ela girou em direção à Fernanda. E o giro de meia volta aconteceu quando a Júlia girou em direção à Pamela. Vamos responder aqui, ó. Qual é o menor giro que a Júlia deu? O menor giro que a Júlia deu foi para apontar para... Então, ó, o menor giro da Júlia
foi esse aqui, né? Quando ela saiu da direção do Clóvis para apontar em direção a Lilian, né? Esse foi o menor giro que ela deu. Então foi em direção a Lilian. Não é tia de música não, hein? E o maior giro que ela deu foi para apontar para quem? Não vai contar para apontar de novo para o Clóvis, tá? O maior giro que ela deu foi quando ela saiu aqui da direção do Clóvis para apontar para o Gabriel. Então esse foi o maior giro que ela fez, né, em direção ao Gabriel. Perdão da letra. Bom, os giros de Júlia dão a ideia de ângulo, certo? Então, giro e ângulo são duas ideias que a gente tem que associar. Essa região que a gente pinta aqui, ó, entre as duas semirretas, né, essa região que está pintada aqui, que eu vou pintar também, de amarelo, né, essa região aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo. É a abertura entre as semirretas, tá? Que a gente costuma indicar mais por esse arco, né, para dizer que tem uma abertura ali entre as duas semirretas. Então, essa região amarela, né, ela é o que nós chamamos de ângulo, a abertura entre as semirretas. Isso aqui é importante, gente, ó. Quanto maior o giro, maior vai ser a abertura associada a ele. Bom, observe os ângulos destacados em vermelho. Tá vendo aqui, ó, os ângulos destacados em vermelho? Tem na tesoura, tem no porta-retrato e tem no notebook. Você consegue identificar outros ângulos nessas imagens? Eu consigo. E você? Você consegue? Claro que sim, né? Tenho certeza. Então, ó, aqui no porta-retrato tem um monte, né? Eu posso pegar esse cantinho aqui, ó, que é um ângulo reto, como a gente já viu, né? Perdão, não era para ter falado isso. Ai, dei spoiler. Aqui tem um outro ângulo, né? Tá? Então, a gente tem vários ângulos aqui no porta-retrato. Na tesoura também eu tenho um ângulo aqui entre as partes cortantes da tesoura. Tem um outro ângulo aqui, ó, se eu pegar por fora, e o cabo, né, a parte de ferro e o cabo de plástico. No notebook eu tenho mais um monte de ângulo também, ó. Tem esse ângulo aqui, ó, entre essa lateral do notebook e essa outra lateral. Tem o ângulo aqui da tela com a base do computador, com o teclado, né? Enfim, então a gente tem alguns ângulos aí, vocês podem estar desenhando na apostila de vocês, certo? E aí, pessoal, gostaram da brincadeira do robozinho? E a apostila, conseguiram preencher já a página certinho? As questões da apostila? Então vamos continuar agora. E agora a gente vai falar de um ângulo específico. Um ângulo muito importante. Que é o ângulo chamado ângulo reto. Tá? Esse ângulo reto a gente vai aprender na aula de hoje a saber determiná-lo e a reconhecê-lo. Certo? Então para a gente começar, ó, vou pedir que vocês... peguem uma folha de papel em casa e eu já vou adiantando, tá? Que esse ângulo da folha de papel é um ângulo reto, ok? Então esse ângulo formado em cada um dos cantos da folha de papel é o que nós chamamos de ângulo reto. E não é só isso não, tá? Ele é um ângulo tão conhecido e tão usado que ele aparece em quase todos os lugares. Aqui na lousa a gente pode ver 4 ângulos retos, ó. Cada canto desse aqui, ó, corresponde a um ângulo reto. Aqui tem um ângulo reto, aqui é outro ângulo reto. Repare que a folha ela se encaixa ali naquele ângulo. Então, ó, o ângulo que tem na lousa é o mesmo ângulo da folha, né? Então, eu tenho aqui ângulos retos. Qualquer um desses 4 cantos da minha lousa, certo? E não para por aí, tá? Os exemplos vão... Lembra da caixinha de guache que eu tinha pego no início da aula? Cada um desses cantinhos da caixa de guache também é um ângulo reto. Eu consigo colocar a folha aqui, ó, e a folha bate certinho com o canto da caixa. Então eu tenho aqui que o ângulo da folha e o ângulo dessa caixinha de guache são ângulos retos. A mesma coisa acontece aqui, tá? Se você olhar na porta da sua casa, na janela, então a gente vai ter aí uma porção de ângulos retos. Fica aí a atividade para vocês fazerem, né? Vão em busca aí dos ângulos retos. Bom, como eu estava falando a respeito da folha de papel sulfite, né? Cada cantinho da folha de papel sulfite corresponde a um ângulo reto. Eu pintei esses ângulos. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. A gente vai fazer uma atividade aqui, ó, para tirar uma conclusão a respeito do ângulo reto.
Bom, uma vez que vocês tiverem pintado os ângulos, o que é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão rasgar a folha aqui, ó. Dividir ela no meio. Tá? Cortei ela no meio aqui. E agora aqui também, ó. Então eu vou ficar com 4 pedacinhos. Deixa eu colocar ali em cima. Tá? Então tá aí, ó. Aqui estão os 4 ângulos que eu tinha, né? Pintados, certo? O que a gente vai fazer agora? Uma experiência, ó. Eu vou colar esses ângulos, né? Juntando um no outro. E a gente vai perceber uma incrível relação. Então vamos lá, ó. Vou colocar uma fita aqui. Deixa eu colar ele aqui na minha lousa. Vou colocar uma fita aqui no outro. Acabando. Pronto. E aí, pessoal? O que vocês conseguem observar aqui, ó? Que os 4 cantos da folha, né, os 4 ângulos retos que a folha tem, quando juntos, o que eles formam? Formam uma circunferência, ok? Formam o ângulo de uma volta completa. Então, olha só, 4 ângulos retos equivalem, né, ao ângulo de uma volta completa. Certo? Então, 4 ângulos retos equivalem ao ângulo de uma volta completa. Bom, e se eu ficasse só com 2 ângulos retos? Tirar esse azul, tirar esse roxo. Se eu ficar só com 2 ângulos retos, aí eu tenho o ângulo de meia volta, não tem? Então, olha só. 2, deixa eu escrever retos aqui. 2 ângulos retos equivalem ao ângulo de meia volta. Bom, e para a gente finalizar, né? Se eu pegar metade do ângulo de meia volta, né? Se eu pegar metade do ângulo de meia volta, só essa metade aqui, ó. Aí eu vou ter o ângulo de 1/4 de volta. E ao mesmo tempo eu tenho um ângulo reto. Então a gente sabe que o ângulo reto tem a mesma medida, né? O mesmo tamanho, é a mesma coisa que o ângulo de 1/4 de volta. Pronto. Então, a partir de hoje, você já sabe, né? Falou em ângulo reto ou falou em ângulo de 1/4 de volta, isso significa a mesma coisa. Fácil, não é? Então, como é que eu faço para reconhecer se um ângulo é reto ou não? Basta eu pegar uma folha de papel sulfite, o cantinho de uma folha de papel sulfite, e aí eu comparo o canto da folha com o objeto ou aquilo que eu estiver medindo o ângulo. Vamos lá, então, ó. Pegar esse cantinho aqui, ó. Será que esse canto da caixa aqui, ó, é um ângulo reto? Então eu venho aqui, posiciono o canto da folha. Deixa eu tirar a fita daqui que ela vai atrapalhar. Ó, posiciono o canto da folha aqui e ela se encaixa certinho, né? Então esse ângulo aqui é um ângulo reto. Mesma coisa com o canto da lousa, ó. Pego o canto de uma folha de papel sulfite, encaixo aqui, ó, ela encaixa certinho no canto da lousa. Então a gente tem um ângulo reto aqui, ok? Uma vez que eu sei que essa caixinha já tem um ângulo reto também, posso usar ela, entendeu? Então tá aqui, ela se encaixa certinho ali, portanto é um ângulo reto. Para finalizar, ó, eu vou desenhar um ângulo aqui, ó. 2 ângulos. Aí então eu tenho essa abertura e essa outra abertura. Será que esses ângulos aí são retos? Vamos ver? Então eu vou pegar o canto da minha folha de papel sulfite e vou tentar encaixar aqui, ó.
Repare que a hora que eu posiciono o biquinho o canto, né? Aqui no centro do ângulo, repare que fica sobrando um pedaço, ó. Esse ângulo azul, ó, portanto, ele é maior que o ângulo laranja, não é? Ó? O ângulo azul tem uma medida maior que o ângulo laranja, porque está sobrando um pedaço. Então, esse ângulo aqui, ele não é um ângulo reto, porque ele é maior que o ângulo reto. A abertura dele é maior que essa. E aí a gente vai ver na próxima aula que eu tenho um nome para dar para esse ângulo, tá? E esse outro ângulo que está aqui, ó, se vocês olharem bem, ele é menor que o ângulo reto. Não sei se dá para enxergar, acho que não, né? Mas esse ângulo do papel, esse ângulo laranja, o ângulo reto, ele sobrepôs o ângulo azul, sobrepôs, e ainda, olha só, está sobrando pedaço de papel. Eu teria que dobrar o meu papel aqui, ó, para conseguir encaixar, né? Se eu dobro aqui, ó, aí eu consigo. Caso contrário, a gente percebe que o ângulo reto é maior que esse ângulo azul, ok? Então, ficou aí para essa aula, né, a definição de ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo de 1/4 de volta, que equivale ao canto de uma folha de papel sulfite. Certinho? Então, vamos lá, até a próxima. Gente, vamos lá preencher essa parte de ângulo reto. Acho que é a página 22, né? Não tenho certeza, depois eu coloco certinho no vídeo. Nós fizemos essa experiência, né? Nós pintamos aí os 4 cantos da folha de papel sulfite, recortamos, e aí quando a gente emendou esses 4 cantos, nós percebemos que os 4 cantos juntos, né, davam um ângulo de uma volta completa. E como cada canto de uma folha de papel sulfite é um ângulo reto, então eu tenho que 1/4 de volta corresponde a um ângulo reto. Então é essa a ideia que está sendo definida aqui nessa aula, né? Que um giro de 1/4 de volta equivale ao ângulo reto. Vamos só preencher então aqui, ó. Em cada um dos cantos pintados, identificamos um ângulo, né? Então, em cada um dos cantos pintados, a gente identifica um ângulo, certo? Cada um dos cantos, identificamos um ângulo. Esses 4 ângulos, de novo, né? A palavrinha ângulos. Esses 4 ângulos são exemplos de ângulo reto. O ângulo reto pode ser associado a um giro de 1/4 de volta. Então, era só isso que nós tínhamos que preencher, certo, gente? Vamos lá para a próxima.